Aí, gente, boa tarde. Ai, começando o dia, à tarde, né? Com os titãs. Enquanto houver sol, ainda há esperança, né? Enquanto houver sol, a gente tem saída. A gente não pode desanimar nunca. Mesmo com medo, a gente segue, né? Estamos juntos e vamos seguir nessa trilha juntos. E aí essa música, ela traz pra gente uma reflexão incrível, talvez uma das maiores reflexões que a gente ainda não tinha parado para perceber isso tão claramente, vivendo esse momento que a gente está vivendo hoje, né? E que a gente possa ouvi-la várias vezes e encher e transbordar nosso coração de esperança. Hoje eu tive a notícia de que nós vamos ainda ficar muito tempo, né, em quarentena, ou seja, quarentena não, vai passar a quarentena. E eu vejo que para todos nós é um desafio diário, mas é um desafio que a gente olha para frente e vê esperança, e vê vontade de fazer algo novo. E essas lives, né, essa proposta de estar aqui com vocês é poder trazer um pouquinho daquilo que eu experimento e que me traz leveza no dia a dia e que eu passo para muitas pessoas, né? Então a gente vai estar sempre falando segundo esse olhar sistêmico. Eu tenho também um conhecimento de muitas outras áreas, mas nesse momento meu coração só me pede para deixar que me atravesse esse conhecimento. Quanto mais pessoas estiverem atentas à sua postura e a esse olhar onde a gente tem uma força incrível que nos atravessa, mais cura para o planeta. Por que eu falo isso com um coração tão expansivo? Porque no momento em que a gente toma consciência de quem somos nós, do que eu vim fazer aqui, do que me atravessa para eu estar aqui, do que eu honro olhando para trás para ter força para seguir, eu estou amando mais, eu estou me conectando mais com o amor entre as pessoas. Eu já não fico com raiva ou encrencada o tempo todo por pequenas coisas. Eu já soluciono dentro de mim algumas atitudes e emoções que nos levam sempre para o mais depois. Então, trazer esse conhecimento é trazer uma expansão para o mundo, né? Para o nosso Brasil, para o nosso planeta, nesse momento. E não existe outro caminho se não for nos atravessar no coração pelo amor, e um amor que vem de longe. E aí eu vou iniciar contando uma história de uma aluna que está como nós, vivendo o coronavírus, né? Vivendo a quarentena. E ela me mandou um relato tão lindo, tão emocionante do que ela vivenciou e do que ela movimentou depois disso, que eu pedi autorização para compartilhar com vocês. Eu não vou ler porque tem muitos detalhes e ele é bem longo, mas eu vou contar para vocês em poucas palavras o que aconteceu com ela. E que eu acredito que tenha acontecido também com muitos de vocês, né? Nesse momento que a gente está vivendo desde lá, metade, né? Um pouco início de março. Ela diz que quando ela foi pega, né, na situação de estar dentro de casa, ela é professora, dessa convivência, dessa quarentena, das histórias, né, dos jornais, de tudo tá explodindo, passando, a mídia passando, falando do coronavírus, gente morrendo, toda aquela história que a gente tomou assim de uma vez no início, né, que nós não estávamos esperando que aquilo fosse tão grande. Ela disse que começou a ficar muito angustiada. E ela faz meditação. Então ela falou, eu vou meditar, né? E ela começou a meditar. Só que numa das meditações, ela viu o medo de uma forma muito grande. Ela tomou a consciência de que a pandemia, de que tudo isso que estava acontecendo era muito grande. E aquilo causou pânico. Ela começou a sentir pânico. Ela não conseguiu terminar a sua meditação naquele momento, né? Que foi lá mais à frente, atrás. E aí ela começou a sentir
ansiedade. Ela já não estava conseguindo dormir, né? Ela já acordava no meio da noite ansiosa, com medo de perder os familiares, de perder o filho, né? De perder o marido, de morrer também, né? Todas essas sensações atravessavam o seu coração. E ela passou alguns dias nesse movimento. Então um dia ela acordou cedo e ela sentiu que tinha que andar na grama, né? Respirar um pouco. Ela foi para o quintal, começou a andar na grama e olhou para o sol. E no que ela olhou para o sol e se conectou com aquela força grandiosa que é o sol, que esquenta, que traz os raios que penetram nas nossas células, porque eu sempre digo que o sol é curativo, né? Quando ela olhou para o sol, ela percebeu algo diferente. Ela disse que viu uma frase que eu sempre falo para os alunos nas turmas, né, nos encontros, nos cursos, onde eu vou. Ela disse que viu a frase: está tudo certo do jeito que é. E quando ela enxergou esta frase, né, na imagem interna dela, que ela estava lá de frente para o sol, ela disse que veio a minha imagem à frente dela. E naquele momento ela compreendeu que a gente estava vivendo uma realidade que era real e que era para ser vivida e que estava tudo certo. E aí quando ela percebeu tudo isso, o corpo dela foi se acalmando, as sensações internas foram se apaziguando, as suas células foram ficando mais fluidas e ela compreendeu que seja lá o que fosse, nós iríamos viver, mas isso ia passar e uma nova realidade estava vindo. E depois disso, ela conseguiu ficar bem, porque naquele momento, quando ela teve todas essas percepções, toda essa consciência, ela disse que foi tomada por um amor tão grande dentro dela. Diz que o coração dela expandia e um amor transbordava dentro dela. E aquilo tudo foi tomando uma força tão grande que ela não tinha como não se acalmar. E quando ela termina esse movimento de sentir esse amor, ela sentiu dentro do coração dela que ela tinha que se curvar à realidade do coronavírus, a realidade de tudo que ela estava vivendo naquele momento e todos, né? Então ela se curvou a tudo que nós estamos vivendo e ao coronavírus. Depois desse movimento, onde o amor tomou conta do coração dela, ela disse que ficou calma, tranquila e já compreende que pode seguir mais leve. E quando ela me mandou essa mensagem relatando tudo, porque mais à frente eu acho que a gente pode publicar isso, ela disse que queria agradecer por esses conhecimentos, né? Porque o Bert Helling nos apresenta essas 3 leis e nos ajuda, quando ele fez isso, a levar mais leveza para a vida das pessoas. E o principal que eu sempre digo, quando você está em sintonia com essas leis, você está voltando para o seu coração, porque nesta postura a gente evita, né? A gente diminui e até cessa os julgamentos. A gente não tem pena de ninguém, porque todos dão conta do destino. Nós também não precisamos ter expectativas com relação às pessoas. Por quê? Porque cada um é do jeito que é. Quando eu tenho uma expectativa grande que o outro podia ser diferente, eu estou prendendo o outro numa camisa de força, onde ele luta para ser o que eu quero, mas ele não quer ser o que eu quero. Ele é ele com a história dele. E olha que incrível, quando você não tem expectativa e deixa fluir, o outro pode ser ele, do jeito dele. E ele começa a perceber você do seu jeito. Essa postura, ela exige de nós, né, um movimento que é de dentro para fora, um movimento que nos ajuda a mudar uma chave interna que é:
Eu não posso mais olhar para as pessoas do jeitinho que eu olhava. E a gente faz isso, claro, eu estou aqui falando para quem de repente nunca ouviu falar nessa postura sistêmica, mas que a gente tem tempo aí para poder ir ajudando vocês a destrinchar, né, essas dúvidas em relação a isso. Eu me coloco à disposição aqui. Mesmo assim, você pode experimentar estar neste lugar onde você possa olhar para as pessoas que estão aí dentro à sua volta e até para as pessoas que você fala e até para aquelas pessoas que você já tinha uma certa rusga, a diminuir passo a passo, a dar um passinho para trás em julgar, em ter pena das situações, e nós vamos falar sobre isso hoje, em ter expectativa. Isso já nos impulsiona para um novo passo. E aí, claro, fica aqui muito transparente na história dessa aluna de que o medo que a gente está tendo tem uma chance de ser transformado em amor. E se nós conseguirmos nos conectar através dos nossos corações em muitas e com muitas pessoas, mesmo que eu não as veja, olha como eu estou aqui com vocês, né? Mesmo que eu não as veja, mas que eu consigo deixar esse fio fluir para todos onde eles estiverem, a gente pode estar certo que a gente vai ter muito mais possibilidades sendo apresentadas para viver todo esse momento que nós estamos vivendo e enxergar lá na frente o nosso propósito em tudo isso. O que tudo isso me trouxe de bom, o que tudo isso me impulsiona para seguir na vida quando as portas se abrirem. E a gente vai estar junto nisso, né? Eu com vocês, vocês comigo. A gente está se ajudando a olhar para esse novo, para esse propósito que está chegando para todos nós. E aí me veio também uma questão que eu quero conversar muito hoje com vocês, que é o que eu tenho observado, né, das perguntas, né, do que chega muito para mim no sentido de por que estamos vivendo isso. O olhar sistêmico tem uma explicação. Por que, professora? Por que eu estou tendo que passar por isso? E eu quero dizer a você que pega o porquê no seu colo. Olha que legal. Traz ele para o seu coração e diz assim: eu desisto do porquê. Porque eu já sei tanta coisa que estão mostrando aí na mídia, né? Eu desisto. Agora eu vou olhar para que eu estou passando por isso. Para que nós estamos entrando em contato conosco. Para que nós estamos juntos vivendo esse momento. Para quê? Esse é o próximo passo. E aí hoje eu vi uma enquete de uma mãe, e ontem já tinha umas mães me feito algumas perguntas, né, depois da live, onde umas mães falavam assim para mim: professora Ellen, o que eu faço com relação às crianças em casa? No sentido de dizer que eu estou muito cansada, eu não aguento mais, professora. Eu tô cansada de ouvir barulho das crianças, eu tô cansada de ter que toda hora tá fazendo alguma coisa para entretê-las. E olha, eu tô cansada, eu não tô aguentando isso, porque eu não tinha esse cotidiano dentro de mim. Eu tava com os meus filhos curtindo, sempre curti muito, mas em momentos, né? Não direto. Então, eu chamo a atenção de vocês para uns pontos que a gente pode ver juntos aí. Primeiro ponto: o que está por trás da sensação? O que me faz pegar e ficar magoada comigo mesma nesse momento? Para onde eu estou olhando quando eu não quero, não estou aguentando e suportando o meu filho naquele momento? E para onde eu estou olhando quando eu ligo o telefone e falo: ai mãe, pelo amor de Deus, vou levar o Ronaldinho para sua casa, não estou aguentando mais. Olha que duro é ficar com o filho dia e noite, noite e dia. Chama a atenção de vocês, primeiro, para onde você olha quando você não está aguentando. Segundo, para onde as crianças olham quando elas estão nos irritando.
Para onde as crianças olham quando elas querem chamar nossa atenção? Para onde o amor delas olha? E aí a gente precisa trazer para o coração uma percepção de que nós somos ligados, a gente está falando isso aqui o tempo todo, por fios invisíveis. Eu agi aqui, né? Pensei, senti, reverberou. O nosso filho, ele sente onde ele estiver. Mesmo que você vá lá para o Facebook e escreve lá, mães em desespero. Não aguento mais ficar 24 horas com os meus filhos. Mesmo que a gente diga isso. Né? Eu já tive esses momentos lá atrás também. Estou falando já o que eu vivi, que eu senti na pele quando eu fazia mestrado. Eu queria tudo, menos ficar dentro de casa com os meninos. E eu tinha que ficar. Né? Então, o que acontece no nosso interno quando a gente vivencia isso? Eu chamo a atenção para se colocar agora no lugar da criança. Como a criança fica e para que ela está agindo assim, mexendo com o nosso interno. Como a criança sente quando você não está suportando ficar com ela. Ou quando você só brinca e diz assim, ai meu Deus do céu, tomara que essa pandemia acabe logo porque eu não aguento mais ficar dentro de casa com esses meninos. Às vezes é uma brincadeira, mas como a criança toma. Cada criança toma isso de um jeito diferente. Algumas vão passar por isso assim, flu. Outras vão começar a pensar assim, nossa, eu tô fazendo alguma coisa para mamãe ficar nervosa, tô fazendo alguma coisa para mamãe ficar chateada. E outras, porque já leram o seu interno, vão querer te ajudar a sair dessa. E aí mais conflito acelera, né? Então a gente tem que pensar dos dois lados, para onde eu olho e para onde a criança olha quando ela se irrita e quando ela quer me irritar e quando eu não estou suportando. E aí eu quero responder essa pergunta fazendo um exercício com vocês, se vocês toparem. Só que vocês têm que me prometer que vão fazer comigo, ok? É um exercício simples, prático e que a gente tem um retorno imediato. Nós vamos fazer esse exercício em duas versões. A primeira, que eu vou fazer agora, a gente para e fala um pouco sobre. E a segunda, ok? E aí depois eu vou colocar algumas explicações do lado da criança e do lado da mãe, tá? Pra quê? Pra que a nossa convivência dentro de casa fique mais fluida. Não pense vocês que eu não estou passando por isso, né? Eu também tô. Quando a Ana Clara deixa a louça muito tempo sem lavar, eu fico brava também. Mas eu tô aprendendo a perceber o tempo dela. Ela tem um tempo que é dela, que não é o meu tempo, né? E ela já é adulta, então ela paga o preço, tá certo? Vamos pro exercício? Ele é bem simples. Eu agora sou a mãe de todos vocês. Vocês estão me vendo aqui dentro, né, da sua telinha? Faz de conta que eu sou a mãe de vocês. Vocês vão olhar pra mim e vão enxergar nos meus olhos a mãe de vocês. Combinado? Será que é possível? Façam isso, é um tempinho rápido que nós vamos fazer de exercício. Eu sou a mãe de vocês, tá bom? E vocês são os meus filhos. Olha quantos filhos, mais de 150 filhos, né? Um montão de filho eu tô aí. Adoro, né? Isso aí. Então, eu vou falar algo para vocês que são meus filhos. E vocês vão ficar olhando nos meus olhos e vão perceber se sentiram o corpo de vocês. Se sentiram o interno de vocês. Se isso toca vocês, se isso traz para você uma sensação do que é real. Ok? Nós vamos fazer isso de forma bem simples, tá? Então vamos lá, eu sou a mãe, vocês são os filhos. E claro, eu vou estar falando para um filho de cada vez, como se eu estivesse enxergando só um filho aqui, tá bom? Ou filho ou filha, quem tiver aí. Então vamos lá. Nossa, filho, tô cansada. Olha, no meio de tudo isso, você ainda grita desse jeito. Eu tenho que cuidar de você o dia inteiro, vê se colabora. Nossa, de novo? Olha, dá pra parar um pouco? Eu tô muito cansada. E tô ficando irritada com esse seu barulho. Que toda hora você faz esse mesmo barulho. Dá pra parar? Será que não dá pra ficar quieto um pouco?
Eu sei que a casa é pequena, eu sei que a gente está dentro de casa, mas se você fizer a tua parte, fica mais leve para mim e para você também. Dá para parar um pouco, filho? Agora respira, sai do seu lugar de filho. Escreve aí nas mensagens aí que tá passando como você se sentiu quando você, como filho, escutou isso da sua mãe. Como foi isso para você? Como isso entrou dentro do seu interno, do seu coração? Você que estava aí fazendo bagunça, querendo brincar, distrair a sua mãe, puxando o cabelo dela, fazendo carinho, enfim, querendo fazer algo para chamar a atenção. Como foi isso? Escreve aí, né? Uns falaram aqui querendo fugir, outros com muito sono, outros, nossa, fiquei triste, minha visão ficou turva, estou me escutando, fiquei chateada, me fechou o coração. Então, todas essas sensações, e eu não estou dizendo que você que está desse lado está fazendo isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou trazendo um movimento que está sendo muito como é que fala? Várias pessoas têm me perguntado e eu estou tentando levar isso de uma forma prática para vocês, sem ser só falando, ok? Onde vocês possam sentir e perceber isso. Então, você percebeu como o filho sente, né? Pode ser que você fale só assim, ô filho, larga de ser feio, eu não aguento mais suas gracinhas. Pode ser que você fale só isso. O que eu chamo a atenção é, as crianças, elas são diversas nas suas emoções e naquilo que trazem do seu sistema. Cada criança, você pode ter 5 filhos dentro de casa, cada um vai sentir de um jeito e cada um vai cristalizar algo que a gente não sabe qual vai ser o efeito disso, não é? Então eu vou dar uma outra possibilidade para vocês. Nós vamos voltar para o exercício. Eu sou a mãe, vocês todos aí são os meus filhos e eu vou olhar aqui na câmerazinha e falar com cada um individualmente, tá bom? Para de novo as digitações para vocês sentirem como é isso, tá? Eu vou dar uma outra fala. Então aí você olha para mim que sou a mãe, você agora é o filho, ok? Então olha bem dentro dos meus olhos. Aí você aprontou de novo. Nossa, filho, eu quero te dizer uma coisa. Sabe, a mamãe tá cansada também. Porque é uma realidade nova para você, para mim, né? E eu vejo que você toda hora chama atenção. Tudo bem, filho, chamar atenção. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vejo você e eu vejo o seu amor por mim. Eu vejo o seu amor, filho, até na hora que você dá birra. Até na hora que você não quer comer. Eu vejo o seu amor quando você tá sem querer tomar banho. Eu vejo o seu amor quando você não quer dormir. Eu vejo o seu amor. Eu vejo o seu amor por mim, pelo papai, por todos nós. A gente está vivendo um momento que tá meio cansativo, né? Tá tudo certo, é a nossa realidade agora. Mas vai passar e nós vamos encontrar recursos para fazer isso mais leve, como por exemplo, brincar às vezes, nos divertir juntos, dormir juntinho. Eu vejo você, filho. Tá tudo certo. Agora eu vou cuidar da casa e você pode fazer suas coisas, tá bom? Vem com a mamãe. Respira, sai desse movimento agora e sente como foi ouvir isso. Escreve aí como foi a sua reação agora, quando você diz para o seu filho, tá tudo certo nessa realidade que nós estamos vivendo agora. Eu vejo o seu amor. Quando você diz isso, qual é a sensação que vem? Ó, uma colocou ali, ufa, né? Outra disse ali, quero ajudar a mamãe, né? O filho, imediatamente, eu quero ajudar a mamãe, vou varrer a casa. Gostei dessa resposta, né? Olha lá, mais resposta, coração cheio, mais leve, acolhida. Então, gente, as crianças muitas vezes, aperta esses coraçãozinhos aí, gente. As crianças, às vezes, elas querem nos ajudar, mas não sabem como.
Dar trabalho para nós mães é dizer assim: mãe, eu tô aqui e eu não vou deixar você ficar triste, e se você estiver cansada eu vou te dar trabalho mesmo para você voltar a sua alegria. Mãe, eu tô aqui e eu vou aprontar porque eu quero ver você alegre, eu quero ver você me beijando, eu quero ver você isso. Só que eles não sabem como fazer. E a forma melhor que eles arranjam é chamando atenção, é nos ocupando o tempo todo. E em quarentena a gente não tem saída. Nós estamos o tempo todo ocupada com os filhos, com o marido, com os pais, com quem esteja dentro da casa. Nós estamos ocupados com eles, mas não precisamos ficar preocupados. A criança começa a ter uma preocupação também. E aí você pode me dizer assim: professora Ellen, mas então a gente está, às vezes, quem tá nessa condição está fazendo uma coisa que não deve fazer, né, professora? Como é que eu vou sair disso? Simples, não se chateie, não fique com raiva de você por isso, não se culpe. Quando eu me culpo, a criança recebe a culpa junto. Quando eu me culpo por algo que eu fiz com a criança e não assumo aquilo que eu fiz, tudo bem, filho. Agora eu fiquei nervosa, agora eu fiquei brava, joguei esses pratos aqui, mas olha, é só pra mim desaluviar que meu coração já vai passar. Eu oro pra você. Vamos jogar uns pratinhos aqui junto? Ou seja, quando a criança percebe que você, mãe, está concordando com a realidade do jeito que ela também pode dar os passos mais leve para ela. Olha que mágico isso! E a gente fica horas e horas se culpando daquilo que a gente fez e não gostaria de ter feito. Se você fez, já fez, não dá mais para consertar, não tem jeito de remendar, entende? Você assume e olha amorosamente para a criança, traz essa criança com amor por coração, todas as formas que ela está fazendo de amor. Gente, amor fluindo de forma cega, amor fluindo sem saber como fazer. Vamos deixar as crianças perceberem que elas nos amam do jeito delas. Vamos ajudar as crianças a ter leveza junto conosco e poder passar por esse momento mais tranquilo. Então vai um alerta, você não precisa estar soltando isso toda hora, ou sabe? E quanto mais a gente fala, mais a gente vai cristalizando um pensamento de que eu tô cheia, eu tô cansada, eu tô isso, eu não aguento mais. Você pode até falar, bota um homem lá no quarto, desabafa com ele, mas presta atenção, transforma isso em coisas boas. Transforma isso em algo bom que pode trazer um recurso para você. E o primeiro movimento desse recurso é a gente agora, com quase 22 dias de quarentena, concordar com a realidade. Concordar com a realidade que nós estamos vivendo. Ela não é simples como a gente imaginava. Essa realidade não é uma realidade de que isso aí vai passar, vai chegar uma vacina. Não! Todos estão preocupados em achar as soluções, mas nós podemos achar as soluções dentro da nossa casa. Tudo está acontecendo no externo e dentro de nós. Qual é o movimento de conexão que nós estamos fazendo para ajudar o externo, para conectar o amor através dos nossos filhos, através do nosso marido, dentro das nossas possibilidades que são inúmeras, mesmo estamos em lugar fechado com os filhos. Nós temos possibilidades de fluir amor. E aí, a nossa aluna, né, que eu contei a história no início, ela usou um recurso fantástico, uma meditação. Mas aí você diz, eu não sei meditar, não tem problema. Inspira e expira consciente no seu corpo. Quando eu inspiro, solto pela boca consciente, isso me traz um recurso, porque eu não preciso ir para cima do outro com vontade de brigar com ele, com vontade de bater minha cabeça na parede, com vontade de... Não, isso me traz uma calma interna. Use o recurso da respiração.
use o recurso de estar presente no aqui e agora. Eu tenho aqui tudo que estão falando, né? Tudo que estão movendo em relação a esse vírus, a quarentena. E eu tenho aqui o meu medo também, a minha ansiedade, a minha angústia. Mas eu tenho aqui uma possibilidade grandiosa, que é o fluxo de amor. E ele atravessa a respiração, que é a confiança que nos atravessa dos nossos ancestrais, que é quando eu volto para uma respiração, deixo ela entrar e sair, me atravessar. Essa respiração não vem só de mim, ela me atravessa de muitos nas minhas células. E com certeza, aquela memória de alguém que viveu uma história parecida com essa agora e que conseguiu se fortalecer, vai fazer assim comigo. E eu vou ter mais recursos e mais forças. Mas eu posso escolher ficar na memória de quem teve muito medo, porque o medo que eu sinto agora também não é só meu. A gente tem que estar atento a isso, o que é só meu e o que não é. E respirar e poder ter uma realidade mais plena nesse momento. Confiando que todos os dias nós vamos dar um passinho ou subir um degrauzinho para lá na frente, quando tudo isso passar, algo novo se abrir para mim. Que seja uma nova forma de ver a vida, que seja uma nova forma de agir com os meus filhos, que seja uma nova forma de estar com esse homem, que seja junto ou separado, que a gente consiga levar uma vida mais leve e que, o principal, eu, que amo trabalhar, tenha reconstruído e tenha descoberto o que eu estou fazendo nesta vida, qual é o meu propósito aqui. Isso vai abrir lá na frente para todos nós, né? Então eu deixo essas reflexões com vocês. Dentro eu quero desses exercícios, o que eu quis mostrar foi: nós podemos direcionar e levar a nosso fluxo com os nossos filhos e com o marido, com quem estiver dentro de casa, de forma mais leve. Qual é o primeiro passo? Eu assumir o que eu sinto. Eu assumir isso de uma forma respeitosa diante deles e olhar para o amor deles. Olha que lindo, que forma maravilhosa da gente passar esse momento. Olhar por amor e se conectar a esse amor. Quantas pessoas vão se conectando através desses fios e esse amor pode chegar de uma forma grandiosa ao coletivo, né? Onde muitas pessoas estão sofrendo realmente porque já pegaram o vírus, porque entes queridos morreram. Quanto amor a gente pode estar enviando dessa forma para o planeta, né? E aí teve mais um caso de uma aluna que me fez uma pergunta que foi muito interessante, né? Que é o movimento dessa postura, né? Eu não sei se eu falei, mas essa postura, ela nos busca a concordar, que eu vou estar falando detalhando isso também nas lives da semana que vem, a não ter pena, né? E aí eu pergunto a você, né? Para desenvolver esse não ter pena, quando você olha para o seu filho e vê ele nessa situação que vocês estão vivendo, né? Que nós estamos vivendo, quando você olha para o marido que é um empresário, um pequeno empresário e está com risco de perder o emprego, e você de repente é professor e vai ter que sustentar a situação. Aí você olha pro seu marido triste, né? Aí você começa a ter pena. E aí você olha pro seu filho que tá ali irritado, não tá aguentando esse lugar também, quer ir pro parquinho, você começa a ter pena. Imagina o efeito da pena em cada um deles. A pena, ela tira nossa potência. A pena, ela faz assim, ó, ela vai minando através dos nossos dedos, através do nosso interno, a nossa potência. A pena, ela nos coloca numa camisa de força. E ter pena do outro não vai ajudar em nada. Diante dele, você tem a pena, mas você tem um ser em potencial, com força para seguir ao seu lado com esse destino. O que acontece é que a gente não escolhe às vezes olhar para essa potência, porque a gente não imagina a força que tem numa pessoa quando eu sinto pena. E esse é um exercício que a gente vai usar depois, tá? Então aqui a dica é: olha para essa pessoa, mas olha na força que ela tem, no destino que ela tem. Como que eu faço isso, professora Ellen? Concordando com a realidade.
olhando para esse homem que está sofrendo do seu lado, porque está com risco de perder o emprego, e dizendo para ele: estamos juntos. Eu vejo a sua força, eu vejo a força que vem de longe e te atravessa. Nós vamos seguir juntos e a gente vai passar por isso. E lá na frente algo bom virá. Começa a imaginar no seu homem a força dos pais dele, os homens da família dele, aquilo que atravessa no DNA dele. Por isso eu dei a sugestão de vocês reconstruírem a história de cada um. Porque quando a gente está montando a nossa história, nós estamos revivendo coisas que nos fortalecem, que nos traz para um aconchego juntinho, onde cada um descobre ali, na brincadeira: cara, meu pai dava conta disso, disso, disso. Meu avô na Segunda Guerra deu conta disso, disso. Caramba, quanta força. Olha o Bert Hellinger, né? Que viveu na Segunda Guerra Mundial, que foi para o campo de batalha. Esse homem sai de lá e transforma um movimento enorme para a humanidade, que traz para nós, apresenta essas leis que são leis naturais, que estão na natureza, quer a gente queira ou não, só que a gente não estava atento a elas. Nós nos movíamos por elas, mas não estávamos atentos. E aí o Bert Hellinger fala: acorda, gente. Existem 3 leis naturais que estão nos atravessando no DNA. E o que a gente está fazendo aí? E aí nos ajuda a olhar para a nossa vida, para o nosso lugar, para o agora, de forma leve e com muito mais possibilidades de seguir, não é verdade? Então, utilize o recurso de olhar para o filho, para o homem e para você, porque às vezes você também está com pena de você, não é verdade? Com pena de você nessa situação, com pena de você porque você não tem paciência, com pena de você porque tem que lavar louça, com pena de você porque tem muito serviço, não é verdade? E olha para a força que tem aí. Você pode até sentir pena, mas depois você olha para a pena. E olhando para a pena, põe ela assim, né? Como se estivesse olhando nas suas mãos a pena e fala assim: olha, realmente eu senti muita pena de mim até agora. Mas sabe, agora eu vou desistir disso, vou arregaçar as mangas e ver que se eu estou passando por isso agora, nesse coletivo, é porque isso também tem a ver comigo. E daqui também eu vou tirar algo bom. Começa a trazer um movimento para o mais, transforma menos em mais. Isso que eu mais falo com meus alunos, né? Eu digo: nós estamos aqui nessa sala de curso, de aula, para transformar menos em mais, para levar a nossa vida para o mais, para abrir espaço para novas possibilidades. Então, olhe para isso com muito respeito a você e as pessoas que estão à sua volta, e olha para a força. E se a mamãe ligar para você e disser: filha, eu tô com tanta saudade dos meus netinhos, eu tô com tanta saudade de estar do seu lado, filha, e eu tô aqui com o seu pai sozinha, sem saber como vocês estão, você tá conseguindo fazer a comida para eles direitinho? Você tá dando... Não, mamãe é assim, preocupa-se, não é verdade? Mamãe quer fazer. Aí você vai olhar para a mamãe, aqui através do celular, né, do telefone, e vai dizer assim: mãe, tá tudo certo. Eu sou tão grata de ter você como a minha mãe, a mãe certa que me deu a vida, a mãe que me ensinou a fazer tantas coisas. Você sabe que eu não gosto de cozinha, né, mãe? Mas eu já aprendi a fazer até omelete. Acredita? Ontem eu fiz gelatina com mousse. Eu nunca tinha feito isso, mãe. Os meninos gostaram tanto. Ai, mãe, fica tranquila, vai passar. E depois, quem sabe até eu monto um restaurante, hein, mãe? Você vai me ajudar nisso? Imagina a alegria da sua mãe ouvindo você olhar para a força dela. Mãe, você e papai têm força. Vocês dão conta desse momento. Eu também, porque eu sou filha de vocês. Mesmo que ela chore, olhe para a força dela. A sua mãe e o seu pai, idosos ou não, eles também dão conta disso daqui. Aliás, eles dão mais conta que nós. Porém, algumas mãezinhas já velhinhas vão fazer um movimento de querer que você cuide, como se você fosse a mamãe dela.
mas você não é. Você é a filha. Então você volta para o seu lugar, acolhe a mãe apenas como filha. E aí eu vou te dar uma sugestão top. Você quer? Você parou ali, desligou o telefone, quando for amanhã, antes de fazer o almoço, você tá no celular. Oi mãe, tudo bem? Já fez a comida aí pro pai? Ô filho, eu tô aqui fazendo a comida. Mãe, hoje eu liguei porque hoje eu vou fazer aquela receita que a senhora faz aí, que é muito gostosa. Me ensina, por favor, qual é os passos daquela receita. Qual, filho? Aquela, mãe. Quiabo com galinha, né? Sei lá, a receita da sua história, né? E aí você deixa a sua mãe te ensinar por telefone. Imagina o fantástico que é isso. Sua mãe vai estar te ensinando, ela vai estar no lugar dela de mãe e você no lugar de filho. Que seja um suco, uma vitamina, um pão de queijo, qualquer coisa que a sua mãe te ensinar neste momento. Você está ajudando a sua mãe a estar no lugar dela e você no seu, ajudando a sua mãe a ir para a força dela. Aí se ela falar assim, mas eu não lembro dessa receita mais não. Lembra de uma receita da minha avó, mãe? Aquela receita que a minha avó fazia lá, de galinha com pimenta, nananá. Pede a receita da avó, para ela ter que lembrar da época que a vovó dela, que a mãe dela ensinava para ela. Olha que fantástico, isso toca meu coração, porque isso é uma cura, entende? É uma cura no fluxo de cada um poder voltar para o seu lugar na vida, cada um poder voltar para o seu lugar na sua história. Isso são sugestões que a gente traz dentro dessa postura sistêmica, né? Dentro desse movimento que é desenvolver uma postura onde eu não vou julgar a minha mãe, o meu pai, as pessoas que estão comigo e depois vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito isso. A gente vai acabando desistindo de julgar, mas a gente se posiciona na realidade como ela é, entende? Procure compreender que se você conseguir trazer a realidade como é aqui para dentro do seu coração, vocês vão ver quantas possibilidades vamos ver, essa teia sistêmica nos oferece. É grandioso isso. Eu quero colocar sobre o caso de uma aluna, porque eu prometi para ela que ia colocar, mas acho que não vai dar tempo. Acho que não. Mas eu vou falar pelo menos um exemplo, tá? Eu vou colocar para ela da semana que vem. O caso dos pais, né, que estão separados, a gente trabalha na segunda, tá bom? As dinâmicas que estão acontecendo e que vocês me mandaram por direct. Eu vou responder na segunda-feira, ok? Porque não vai dar tempo, ela vai se estender. Mas eu quero colocar para vocês um pouquinho, eu preciso concluir falando um pouquinho sobre o que nós fizemos, né, no final daquela aula, desculpa gente, porque eu sou professora, né? Final da live passada, que eu fiz com vocês o Fio Invisível, e algumas pessoas entraram em contato perguntando, professora, mas é simples assim? Alguns disseram que sentiram, né, esse amor, e outros falaram, eu não sei se eu tenho coragem de falar, é espiritual, é o quê? Eu quero dizer para vocês que isso aqui não tem nada a ver com religioso ou com uma religião de espírito, nada. Isso aqui tem a ver com algo concreto, concreto que está dentro de nós, que é pai e mãe, células ancestrais, células. E eu uso a palavra espiritual porque eu sou uma pessoa espiritualizada. Hoje eu não tenho uma religião fixa, né? Eu tenho a religião católica, a minha religião desde criança, né? De família. Mas eu uso a palavra espiritual para definir pai e mãe. Não existe nada mais espiritual do que o pai e a mãe dentro de nós. Não existe nada mais espiritual do que eu fazer respirar mãe, soltar pai. Não existe nada mais espiritual do que eu deixar um fluxo de amor me atravessar através da respiração e abrir as minhas células para o amor aos meus pais. Se a gente quiser definir esse movimento celular como espiritual, pode ser, porque isso é um movimento interno e concreto
Quando eu estou em sala de aula, eu até bato o pé no chão para mostrar para os alunos que trabalhar com pai e mãe conectado a esse fio, isso é a realidade, porque nós somos conectados aos nossos pais onde eles estiverem. Eu iniciei a live falando sobre as crianças que sentem o que os pais falam. Fio. Nós somos conectados. Quantos de vocês foram ligar para alguém e a pessoa disse: nossa, pensei agora em você ia te ligar. Telepatia, uma definição do passado? Ou será que nós compreendemos que nós nos conectamos no pensar, sentir e transbordar através desse fio? Emanar o que eu sinto. Pai e mãe é célula concreta, é vida dentro de nós. Isso não vai mudar nunca. E aqui eu tenho um livro para mostrar para vocês, que alguns me perguntaram, são as aventuras da professora Tina, de tanto trabalhar com esses corações dentro das escolas desde 2007, e foram muitos trabalhos, e de tanto levar isso para dentro dos cursos, eu trouxe isso em forma de livro agora, já fazem 2 anos. Aqui a professora Tina ajuda as crianças na escola, né? Tem uma história, ele não é só para criança, ele é para adultos de 0 a 100. Eu tenho experiências com todas as idades, até empresas estão usando esse livro para trazer, né, para ajudar o movimento de pena que aqui trabalha. E aqui eu dou o passo a passo de como você trabalhar isso de forma concreta, de como você deixar o seu amor fluir de forma concreta e de como você pode trazer isso para o contexto familiar e para o contexto escolar. E quem quer, leva isso para sua empresa, né, na área de dentistas, enfim. Os dentistas estão usando isso aqui, isso fica pendurado lá, ó, não, dentista que atende criança. Quando a criança está querendo chorar, porque querendo a mãe, não quer deixar fazer o exercício, não, o tratamento, aí a dentista faz o movimento com eles. Respira o papai e a mamãe em você. E agora você vai segurar o papai e a mamãe aqui, e eu vou fazer o seu tratamento, tá bom? Sabe o que a criança faz? Abre a boca. Isso está sendo usado em várias situações de vários trabalhos. Então, o que eu quero deixar agora para vocês? Estamos juntos. Estamos juntos trilhando um caminho para um novo que a gente não sabe qual é, para um novo que é incerto. Eu com você, você e eu, nós. Agora não tem mais espaço para o individual. Agora, o único espaço que se apresenta é o coletivo. E dentro de casa, nós estamos exercitando viver num micro coletivo para ir para o macro coletivo, para poder conviver depois de uma forma mais humana, porque é pela humanidade que nós estamos aqui. Eu quero agradecer a todos, muito obrigada, espero que tenha ajudado vocês. Escrevam, vou bater a foto, vou colocar lá no Instagram. Vocês escrevam o que vocês querem saber, escrevam também se gostaram, compartilhem, né, a live, eu vou salvar e vou colocar depois no Facebook, compartilhem, né, se vocês acharem que valeu a pena, tá bom? Um beijo no coração de todos e eu estou com vocês na segunda, e daqui até lá, conectados aqui, com todo o meu amor que transborda o tempo todo para todos. Um beijo. Tchau, gente!